Bíblia, abra no texto que lá está. Mateus 24, verso 12. É apenas o verso 12, tá? Porque entre o 12 e o 13 vai encontrar apenas uma vírgula que separa. Não precisa continuar lendo. Nós vamos nos ater apenas ao versículo 12. Diz assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Vou repetir novamente. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Obrigado, Senhor, por mais uma vez estar aqui na tua casa, por mais uma vez ter eu o privilégio de comunicar aquilo que o Senhor tem para a tua igreja hoje, essa pequena igreja, os teus filhos que aqui estão. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu ia começar brincando, mas eu vou começar um pouco sério. Depois eu volto a brincar, e depois eu fico sério outra vez. Existem muitos temas na Bíblia que são difíceis de você desenvolver. Mas para mim existem dois temas na Bíblia que são os temas para mim, os temas mais difíceis de você falar. Um é o que eu não vou falar hoje, o outro é o que eu vou falar hoje. Um dos temas mais difíceis na Bíblia para você falar é fé. Muito se fala sobre fé, mas nós sabemos que fé não é só o conhecimento do que é a fé, mas é colocar a fé em exercício. Uma coisa é dizer para você que se você orar com fé, o morto vai ressuscitar. A Bíblia diz isso. Outra coisa é orar para o morto ressuscitar. Uma coisa é você orar acreditando que um doente terminal possa ter esse quadro revertido. Porque a fé, ela nos dá a oportunidade de orarmos e esse quadro ser revertido. Outra bem diferente é você orar e o quadro se reverter. Então, para mim, um dos temas mais difíceis da Bíblia é falar sobre fé. E nós falamos aqui no Iniciando a Caminhada sobre fé. Inclusive, damos o nome da nossa ministração de A Chave Mestra. Fé. E o segundo tema mais difícil da Bíblia, para mim, quando eu vou fazer alguma abordagem, é sobre esse tema que eu vou falar hoje. Amor. Porque falar sobre o que é amor, nós temos várias referências na Bíblia de o que é amor, de como o amor se comporta, de como o amor não se comporta, do que representa o amor. Aliás, a Bíblia é uma fonte inesgotável sobre o assunto fé e o assunto amor. Mas uma coisa é o falar sobre amor, outra coisa é o amar. E obviamente, assim como a fé, o mais difícil para mim não é falar sobre fé teoricamente e amor teoricamente, mas é viver a fé na prática e viver o amor na prática. A palavra de Deus nos diz que se em tudo aquilo que nós fizermos na obra de Deus não existir o amor, de nada vale. Inclusive a Bíblia diz que todos os dons do Espírito Santo, que é do Espírito e que Ele dá a cada um como ele bem achar melhor, se no exercício do dom não for regado de amor, não tem fé, aliás, não existe valor para Deus. Ele diz, ainda que eu falasse, ele não está dizendo que ele fala, mas ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos,
tivesse uma fé que tivesse a capacidade de transportar uma montanha de um lugar para o outro, ainda que eu entregasse a minha vida em prol de uma outra vida, mas se em todas essas ações não houver o amor, de nada vale. E às vezes quando a gente olha para essa passagem da Bíblia que diz, poxa, uma pessoa chegar ao ponto de entregar a vida dela por outra vida, será que nisso não está o amor? Talvez a Bíblia leve a gente a pensar sobre isso, porque eu posso dar a minha vida para salvar a outra vida sem nunca ter conhecido aquela vida e nem muito menos ter amado aquela vida. Instintivamente eu posso, de repente, ver uma criança atravessando a rua e estou vendo que ela será atropelada e eu vou tentar evitar isso e consigo evitar. Eu consigo evitar a morte dela, mas não a minha. Mas nessa minha ação não significa que eu amava aquela criança ou aquele adulto. Eu tive uma atitude admirável, aonde muitos vão falar, puxa vida, né? Que coragem, que atitude. Se eu perguntar para você, Camila, você ama o meu vizinho? Camila não sabe nem quem é meu vizinho. Aliás, os meus vizinhos. Quanto mais ela afirmar para mim que ela ama os meus vizinhos. Então eu posso ter uma atitude que aparentemente possa ser uma atitude de amor, mas não estar contido o amor na motivação daquilo que estou fazendo. Então, como eu disse para vocês, para mim um dos temas mais difíceis eu falar é sobre o amor. Porque eu me considero uma pessoa que não amo como deveria amar. Eu não sei você. E eu não estou dizendo do amor que tenho pela minha esposa e pelos meus filhos. Esqueça isso. Porque é muito fácil amar esposa e filhos. Alguém já murmurou alguma coisa, né? É difícil de amar, amor? Alguns, né? Por isso que a Bíblia diz, as mulheres permaneçam o quê? Caladas, né? Eu vou fazer uma pergunta então agora aqui, para quebrar um pouco o gelo e ao mesmo tempo é constrangedora. E é claro que eu não vou me dirigir diretamente a alguém que eu posso constranger ainda mais. Mas de repente, se eu mudar de ideia, eu posso fazer isso, tudo bem? Posso fazer essa pergunta? A Bruna diz assim, não. Ou pode? Posso ou não posso? Quem é que namorou muito nessa vida aqui? Os casados, obviamente. Cadê a Thaís? Ah, eu sabia, é impossível. Um homem casado, a hora que eu perguntar, ele já erguer a mão assim. Provavelmente a esposa não está presente. Muito provavelmente a esposa não está presente. Tudo bem, Thaís? Você não escutou nada não, né? Então, foi uma pessoa aí que não tem nada a ver com você, respondeu uma pergunta que eu fiz, mas eu vou fazer com uma outra pessoa agora aqui, tá? E você pode responder voluntariamente. Quem é que namorou muito nessa vida aqui? 8 anos. Meu Deus do céu. Então, gente, tem que casar esse povo, não tem? Você gosta de ficar 8 anos casando, daqui a pouco vão proibir de entrar aqui na igreja. Só indo aliança casado agora aqui. Pois é. Agora eu vou fazer uma segunda pergunta. Dentro dessa. De todos esses namoros que você teve, quantos amores você já teve na vida? Quantas pessoas você amou? Aí talvez você agora pare e comece a lembrar. Não deixe a esposa perceber, que se ela perceber que você está pensando muito, meu amigo, ela vai falar, quem é? Além de mim, quem foi? Fala agora, senão em casa nós vamos conversar. Os solteiros podem responder, já teve algum amor na vida, coisa? Sem ficar vermelho, fica à vontade. Teve algum amor na vida, Michele? Não, os meus filhos parecem tudo assim, tudo bonitinho, né? Depois eles pegam no canto chorando. O que vocês acham que é, né? Quem está chorando? Não é nada não. Não é nada não. Escutando aquela música que na minha época dizia que ficava bem na fossa, né? Ai, como eu me arrependo. Ai, eu queria voltar àquele tempo. Mas o que é amor? O que é amor?
Porque a gente, quando namora, a primeira frase que a gente quer escutar da pessoa que está ao nosso lado, qual que é? Você me ama? E aí de você responder o quê? Não, ainda não. Eu estou pensando. Eu tenho um sentimento forte, mas não é amor. Você toma um pé na mesma hora. Mesmo que não seja verdade, mas a pessoa quer o quê? Quer escutar. Quando eu namorava com a minha esposa, ela dizia assim, fala o que você vai fazer, bem, fala. Mesmo que você não faça, mas eu acredito, fala o que você vai fazer. Eu não sei se isso acontece só com as mulheres ou acontece com os homens. Você tem a necessidade de ouvir da Karen, que ela te ama, Rafael? Ou você consegue viver bem sem ouvir essa frase? Né? Não, mas eu estou dizendo, você tem a necessidade de ouvir isso da Karen? E você, Ricardo, tem a necessidade de ouvir da Valéria, que ela te ama? Não é necessidade, né? Acho que isso é coisa de mulher, então. Você tem necessidade, amor, de ouvir que te ama? Aí, tá vendo? Diz a pergunta para a pessoa certa, o gênero certo. Se você perguntar isso, você tem necessidade de ouvir que a pessoa te ama? É a única mulher com cabeça no céu de feio masculino. A gente quer ouvir tanto aquilo que às vezes a gente nem sabe o que é. Eu quero ouvir que você me ama, mas eu não sei o que é amor. Mas basta você dizer para mim que me ama. E eu volto a perguntar para você, o que é amor? Ou o que é amar? Você quer ver? Se eu perguntar para você assim, Vilma, você ama os seus filhos? Qualquer pessoa poderia responder até pela Vilma. O que ela vai dizer? Sim. Mas talvez nós temos dificuldade, e ela talvez mesmo possa ter, dificuldade em dizer o que é amor. Mas nós sentimos necessidade de ser amado. E as pessoas sentem necessidade de serem amadas. Se eu perguntasse para você, irmã Odete, diga para mim o que é amor com uma só palavra, que palavra você usaria? Uma só palavra, não pode nem ter o é. Não, só uma palavra. Pensa aí, Cris, o que você diria? Resume amor numa só palavra. Fidelidade. Amor numa só palavra, segunda Cris. Qual primeira Cris? Amor é atitude. O que é amor, Marissa? Até você ficar vermelho, fica difícil. Você caprichou no pó branco hoje, até vai ser vermelho, vai demorar. Pode ficar tranquilo. Né? É atitude? É atitude. Se eu perguntasse para você, meu amor, o que é amor, o que você diria? Aí vou ficar vermelho. Se perguntassem para mim, irmã Lícia, uma mulher experiente que nem a irmã Lícia, aqui vai sair a voz da sabedoria, hein? Irmã Lícia, resume em uma só palavra o que é amor. Proteção. Se eu fosse resumir amor numa só palavra, não, eu tenho que perguntar para essa pessoa, posso perguntar para mais um? Posso perguntar? Eu não posso deixar de perguntar. Irmã Maria Neide, o que é amor? A mulher é o casal mais antigo da igreja, não só daqui da igreja, mas mais tempo de casado, né? Quanto tempo? Não, chega, já falou, 30 já é bastante. 30 já é bastante, fala, 30 já é bastante. Irmã Maria Neide, o que é amor, irmã Maria Neide? Companheirismo. Irmão José Antônio, dá a palavra final agora, passa a régua. O que é amor? Maria Neide! Brincadeira, hein? Mas você copiou da minha esposa agora, que ela falou que é amor, eu falei, mal. É uma palavra só, Maria Neide é verdade, uma palavra só. Neide, eu sabia que ele ia falar isso. Eu diria para você, se eu fosse resumir amor numa só palavra, eu diria amor é sacrifício.
Não no aspecto de ser um esforço, mas no aspecto de se doar, de você sacrificar você mesmo, de você valorizar muito mais a pessoa que você ama, ou valorizar a pessoa que você ama tanto quanto você valoriza talvez você. Eu não sei quantas pessoas você já amou. E às vezes eu fico perguntando para mim mesmo, será que eu amei mais alguma pessoa além da minha esposa? Porque quando a gente namora, o primeiro amor, né? O primeiro amor. O primeiro amor. Eu fico perguntando para mim, será que aquilo que chamaram de primeiro amor verdadeiramente foi amor? Será que não foi uma paixão doida, desvairada, descontrolada? Até porque o primeiro, né, ou a primeira, a gente fica encantado, então a gente ama. Eu não sei quantas pessoas você amou, mas eu queria essa noite compartilhar com vocês quem e o que nós precisamos amar na nossa vida. Como eu disse para vocês, é muito difícil falar sobre amor, porque amor é muito mais do que escrever um texto, ou você explanar sobre amor numa mensagem, do que fazer aquilo que eu mesmo vou fazer essa noite, citar alguns versículos bíblicos e compartilhar com vocês. Quando eu olho para a marca da nossa igreja, a primeira é amor, eu fico pensando, será que a nossa igreja é uma igreja que é conhecida mesmo, em primeiro lugar, pelo amor? Será que as pessoas que aqui chegam, elas, dentre tantas coisas que elas possam sentir, elas sentem com maior intensidade o amor nosso por elas? Porque a ideia é que quando nós escrevemos, e às vezes vocês vêm passando ali no telão também, é que a primeira marca da igreja é o amor. E nós colocamos que a filosofia é aceitar as pessoas como elas estão, é a nossa expressão de amor. E eu fico perguntando, será que todos nós que aqui estamos temos aceitado as pessoas como elas estão, para demonstrar a essas que nós a amamos? Eu poderia aqui, de repente, fazer uma enquete e perguntar, quando você veio para essa igreja a primeira vez, você ficou por qual razão? E de repente eu posso encontrar as mais diversas respostas. Dentre elas eu posso encontrar, eu me senti amado aqui. Por exemplo, toda vez que eu pergunto para o Sérgio isso, o Sérgio diz assim, pastor, eu me senti bem recebido, acolhido. Eu entendo que talvez tenha sido isso que ele sentiu-se amado nesse lugar, por vocês. E é imprescindível que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela pode ter que aprender muitas outras coisas, mas se existe uma coisa que ela tem que aprender rapidamente e nunca se esquecer, é de amar. Porque de nada vai valer o que nós vamos fazer, se em tudo aquilo que fizermos não for o quê? Regado de amor. Tudo que fizermos precisa ser regado de amor. Então essa noite eu queria compartilhar com vocês quem nós devemos amar e o que nós devemos amar. Primeiro, meus irmãos, ame a Deus mais que tudo na sua vida. Ame a Deus mais que tudo. E quando digo mais que tudo, aos casados, esposa, ame a Deus mais que o seu esposo. Esposo, ame a Deus mais que a sua esposa. Pais, amem a Deus mais do que os seus filhos. Filhos, amem a Deus mais do que os seus pais. Irmãos, amem um ao outro, mas não mais do que você deva amar a Deus. Mateus 22, 37 diz assim, respondeu Jesus. Perguntaram para ele, qual é o maior mandamento? E ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus. E ele descreve como deve ser esse amor. Que seja de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Quando Jesus, ele ficou frente a frente com Pedro, depois que Pedro havia negado, Jesus ressuscitou, apareceu para Pedro. Jesus 3 vezes insistentemente perguntou para Pedro, Pedro, você me ama? E Pedro,
devido à personalidade que ele tinha, foi bem rápido em responder: claro que eu te amo. Então ele falou: então cuida dos meus cordeirinhos, das minhas ovelhas. Jesus, pela segunda vez, pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? E Pedro responde, talvez não tão enfático quanto a primeira vez, mas responde: Senhor, eu te amo. Aí Jesus vem, na terceira vez ele pergunta: Pedro, você me ama? E aqui ele diz que Pedro ficou um tanto quanto constrangido. Pedro já ficou inseguro em responder. Tanto é que Pedro diz assim: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Talvez Pedro tenha desejado dizer o seguinte: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, mas eu não sei onde o Senhor está querendo chegar. Com a terceira pergunta, da mesma forma que o Senhor fez a primeira. O Senhor fez 3 vezes a mesma pergunta. O que Jesus estava querendo dizer para Pedro não é na realidade se Pedro o amava, mas o quanto Pedro o amava. E a pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos não é se amamos a Deus, porque dificilmente nós encontraríamos alguém dentre nós que diria assim: não, eu não amo a Deus. Todos diriam: eu amo a Deus. Mas o que Deus quer de nós, não simplesmente que você o ame como as pessoas dizem que o ama, mas Deus quer saber o quanto você o ama. Se você o ama acima da sua esposa, se você o ama acima do seu esposo, se você o ama acima dos seus filhos, se você o ama acima dos seus sonhos, se você o ama acima daquilo que você faz, se você o ama mais do que a sua própria vida, Deus é mais importante do que a sua vida, o seu bem-estar. Quando ele diz: me ame de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. E o melhor termômetro para a gente saber o quanto a gente ama Deus, a gente encontra a resposta numa afirmação que João faz. João capítulo 14, versículo 21, ele diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aí então você vai dizer assim: pastor, bom, eu não obedeço a todos os mandamentos. Eu obedeço esse aqui não obedeço muito, esse aqui não consigo obedecer nada, mas eu obedeço esse, tem uns 4, 5 que eu desobedeço. Então você vai conhecer a intensidade do seu amor por Deus quando você fizer uma avaliação de si mesmo, de quanto você obedece. Porque ele diz: a expressão da intensidade do seu amor para comigo será revelada à medida que você tem uma vida de obediência. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. Ou pelo menos nós poderíamos dizer: aquele que tem os meus mandamentos e obedece a uma quantidade desses mandamentos, isso mostra a ele o quanto ele me ama. Quando a gente namora, às vezes não existem aquelas provas malucas de amor. Se você me ama, você se joga debaixo desse carro agora. Aí o cara fala assim: te odeio. Se você me ama, você vai pular esse muro e pegar aquela rosa que está do outro lado. Aí quando você olha, fala: isso é beleza. Mas na hora que você vê o pitbull, você fala: será que eu amo? Então o que o Senhor quer que a gente pense essa noite não é se você o ama, mas se você o ama acima, mais do que tudo na sua vida. Por exemplo, se demonstrar o amor a Deus hoje, tá? Vamos fazer aqui uma brincadeira. Mas se a Bíblia dissesse, uma Bíblia contextualizada, dissesse assim: olha, eu só vou entender que as pessoas me amam se elas rejeitarem o celular. O celular. Não pode mais ter o celular, acessar o WhatsApp, Facebook e outras coisas. O quanto isso seria difícil para nós hoje, para dizer assim: Deus, eu te amo. O quanto nós abriríamos mão desse celular, talvez por um tempo, mas não pelo tempo todo.
A Bíblia diz assim que os viciados não entrarão no reino dos céus. Não é verdade? Mas se a gente passa um dia grudado nesse trem, nós estamos o quê? Não precisa ser espiritual, basta ser inteligente, né? E se a gente rouba o tempo que poderíamos ter com Deus porque estamos envolvidos nas redes sociais, isso mostra o quanto Deus é importante para nós. E o quanto Deus não se tornou importante para nós. Ame a Deus acima de todas as coisas, ou mais que tudo na vida. E para você amar a Deus mais que tudo na sua vida, você precisa viver uma vida de obediência. Eu havia começado a assistir um filme e depois, por algum motivo, não me lembro mais, eu deixei de assistir. Mas a Vilma me fez um favor de lembrar. E quando ela me fez o favor de lembrar, eu falei, eu vou continuar assistindo o filme. O filme chama-se Até o Último Homem. E quando foi, acho que ontem à tarde, ontem pela manhã, Vilma, eu lembrei do que você havia dito para mim e falei, eu vou assistir. E eu tinha ido visitar uma pessoa no hospital que está melhorando, mas está assim com um quadro clínico complicado. E eu fui visitá-lo, e depois que eu voltei da visita, eu coloquei o celular, eu tinha baixado o filme, coloquei lá, Netflix, e fui assistindo. Cheguei em casa, parei, continuei assistindo. Esse filme conta a história de um rapaz que ele é um médico. Se eu falhar, me ajuda, tá vendo? Que eu assisti rápido. Um médico que ele é um cristão, mas ele é adventista. Então, ele decide se alistar para o exército, mas com algumas condições. Quais são essas condições? Ele não pode pegar em arma nenhuma. E a questão não era só entrar para o exército, mas eles estavam em guerra. Então ele queria ir para o quê? Para a guerra, mas ele não queria fazer uso o quê? Da arma. Porque a fé que ele tinha dizia que ele não deveria matar pessoas, mas ele deveria trazer vida para as pessoas. E na profissão dele, isso ainda era muito mais reforçado, porque ele era um médico. Ele não veio para o quê? Tirar vida. Ele veio o quê? Para salvar vidas. E, não levando em conta todos os detalhes, num dado momento, ele foi acuado de uma forma de que se ele quisesse permanecer no exército, ele tinha que fazer uso da arma. E a questão não era nem ele pegar a arma. Aliás, manusear uma arma. A fé dele dizia que ele não podia nem sequer tocar numa arma. E tem um histórico, se você depois quiser assistir, assista. Embora é um filme muito violento, mas deixa uma lição de vida muito grande para a gente. Ele se recusa a pegar essa arma, porque ele entendia que aquilo não era bom para a fé dele e para aquilo que ele fazia como profissão. Ele iria tirar vidas. E ele fazia aquilo porque ele entendia que era uma forma dele demonstrar o amor a Deus e dizer que Deus estava acima de todas as coisas para ele. O amor a Deus estava acima de todas as coisas. E quando eu disse para vocês que a intensidade do nosso amor é demonstrada através da obediência, então eu entendia que se ele pegasse uma arma e tirasse a vida, ele estaria em desobediência. E se ele estivesse em desobediência, ele estaria demonstrando a falta de amor pelo próprio Deus. E é o que ele não queria. Bom, esse rapaz acabou indo como médico, ele foi sem arma. E é interessante que ele não ficava num lugar. Enquanto apareciam os soldados feridos, traziam para ele. Não, ele ia para a guerra. Era chuva de tiro para um lado, chuva de tiro para o outro. 10 mil à direita, mais 10 mil do outro à esquerda, caíram mortos. E ele ali socorrendo os soldados que eram baleados. Muitos perdiam perna, perdiam braço, eram todos... uma situação difícil. Mas ele estava ali para salvar a vida das pessoas. E era uma forma que ele encontrava de mostrar a obediência dele a Deus, demonstrando através da obediência que ele amava a Deus. Então, meu irmão e minha irmã, se você tiver que amar alguém na sua vida,
Primeiro, ame a Deus acima de todas as coisas. E prove esse amor levando uma vida de obediência. A palavra de Deus diz assim que o amor não consiste só de palavras, mas em ação e verdade. Não basta dizermos que amamos a Deus. Tanto é que Deus, Ele não precisava demonstrar o amor dele para conosco. Porque não existe dúvida de que Deus ama. Mas mesmo assim Ele decidiu demonstrar o seu amor. E como Ele fez isso? Enviando o seu Filho. Quando Ele enviou o seu Filho, não foi para mostrar para Ele que Ele amava o mundo, mas foi para mostrar para nós que Ele nos amava e que Ele nos ama. Então a demonstração de amor veio para nós. A demonstração de amor, ou seja, viver uma vida de obediência, é uma demonstração para nós mesmos, para sabermos o quanto nós amamos esse Deus que precisamos amar acima de todas as coisas. Quanto mais vivemos uma vida de obediência, mais estamos dizendo: Senhor, o Senhor está sobre todas as coisas. Quanto menos vivemos uma vida de obediência, mais estamos dizendo: Senhor, o Senhor ainda não está acima de todas as coisas. Segundo, primeiro, ame a Deus mais que tudo na sua vida. Segundo, que não é novidade, ame o próximo como você ama você mesmo. Mateus 22:39 diz assim: e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Nós temos uma dificuldade de amar pessoas como nós amamos. E pessoas que, na realidade, são amigas, colegas. O que dizer de amar as pessoas que são nossas inimigas? Mas a Bíblia diz para nós amarmos os amigos? Não, o próximo. Aquele que precisa da gente. Tanto é que uma vez perguntaram para Jesus: Jesus, mas quem é esse próximo que o Senhor está falando? Quem é o meu próximo? Aí Jesus vem com aquelas historinhas que nós chamamos de parábola. Jesus disse: olha, ia descendo um homem pela estrada, e os assaltantes pegaram ele, espancaram, tiraram a roupa dele, roubaram ele, largaram ele quase morto. Veio um levita, passou, olhou, fez de conta que não dá para fazer nada. Veio o mestre da lei, passou, olhou, também não fez nada. Estava a caminho o quê? Um samaritano. Olhou para aquele homem, se compadeceu dele, socorreu ele, colocou ele sob o seu transporte, levou até uma hospedaria, pagou 2 dias de trabalho dele e disse assim: olha, se eu dever alguma coisa, na volta eu pago o restante, mas cuida desse homem. Um homem que ele nunca tinha visto na vida. Aí Jesus perguntou: esse é o seu próximo? É aquele que você nem conhece. Não é aquele que você tem afinidades. Não é aqueles que você ama. Não é aquele que na realidade você simpatiza. É aquele que talvez você nunca viu na vida. Ame a Deus sobre todas as coisas. Ame o próximo como a si mesmo. Talvez você diga: mas como isso? Olha o que está escrito em Hebreus 13:3. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionado com eles. Ele está dizendo para mim e para você. Sabe como é que você vai amar o próximo como você ama você mesmo? É você lembrar daqueles que estão presos como se você estivesse preso com eles, sofrendo a aflição que eles sofrem, a dor que eles sofrem, as privações que eles estão sofrendo. E ele continua: dos que estão sendo maltratados, como se fossem vocês mesmos que estivessem sofrendo no corpo. Isso é amar o próximo como o quê? A nós mesmos. Ele está dizendo: aprenda a sentir a dor das pessoas, ou melhor, aprenda a sentir a dor que as pessoas estão sentindo. Aprenda a perceber as necessidades que as pessoas estão sentindo. Aprenda a sentir as privações que as pessoas estão passando. Não é simplesmente socorrê-las, mas sabe o que é empatia?
Sabe o que é empatia? A palavra empatia significa assim, sentir o que a pessoa está sentindo. O texto diz para você ser empático. Não é você ter dó. Não é você socorrer só. Mas é você aprender a sentir o que ela está sentindo. Eu já disse para vocês que no ano de 97, eu fui acometido de uma depressão tão horrível, que eu cheguei a perder 14, 15 quilos em um mês. E eu fiquei muito mal. Muito mal. E eu pensei que eu ia morrer. E juntamente comigo um grupo também pensou que eu ia morrer. Por dessa vez eu não morri. Minha vida era só chorar. Minha pressão ia para 20 por 12. Dores de estômago. Vomitava. Fiz uma bateria de exame, não dava nada. Era estresse emocional. Negócio. Mas eu pensei que eu ia morrer. E eu não entendi por que aquilo estava acontecendo comigo. Anos mais tarde eu comecei a entender por que tinha acontecido aquilo comigo. Anos mais tarde algumas pessoas com o mesmo problema que eu começaram a contar a sua experiência. E quando ela começou a contar a experiência para mim, Érica, eu comecei a sentir a dor que aquela pessoa estava sentindo. E aí então eu comecei a entender o porquê que, não sei por que eu, porque poderia ser qualquer outra pessoa, mas porque para mim aquele momento de sofrimento foi importante. Porque mais tarde eu viria compreender o sofrimento que a pessoa estaria passando, sofrimento esse que eu passei. Porque a grande maioria das pessoas, quando se fala em depressão, diz que é o quê? Frescura. Isso é frescura, gente. Não, levanta a cabeça, vai pra frente, vai jogar bola. Não, vai lá, compra um lanche no McDonald's, vai fazer uma viagem, pensa que tudo isso não resolve, não. Eu estava em casa e queria sair. Quando eu saí, eu queria estar em casa. Era tudo muito estranho, era uma sensação, era horrível. E essa semana, eu conversando com a moça, que hoje ela não está aqui, ela começou a descrever o que ela estava sentindo, Malícia. Eu falei assim, filha, eu não sei a intensidade, mas eu sei o que você está sentindo. Porque veio dentro de mim esse sentimento de empatia. E aquilo que Hebreus está dizendo, olha, aqueles que estão sendo maltratados, sinta como se você mesmo estivesse sofrendo no corpo. E isso é você amar o próximo como você mesmo. Não é só socorrê-lo, mas é se identificar com a dor. As pessoas, às vezes, elas precisam que as outras pessoas saibam o que elas estão sentindo e como elas estão sentindo, para que as pessoas possam entender ou pelo menos visualizar o tamanho da sua dor. E hoje nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão tão curtas de tempo, que as pessoas não estão tendo tempo nem para elas, quanto mais para as pessoas. Ora, não são poucas pessoas que dizem, pastor, não estou tendo tempo nem para mim. Minha vida virou trabalho, virou isso. Estou tendo tempo para mim, nem para descansar. Você acha que as pessoas que não têm tempo para elas vão ter tempo para as pessoas? Não, claro que não. Claro que não. Você não está cuidando nem dela, quanto menos cuidar das pessoas. Na outra parte do filme, é interessante que quando eles entendem que a guerra está acabando, todos se recuam. E ele fica lá e ele faz uma oração. Lembra desse momento, viu? Ele faz uma oração e fala assim, eu não sei o que o Senhor quer de mim. Ele orando a Deus. Deus, eu não sei o que o Senhor quer de mim. E quando ele termina de fazer essa breve oração, ele escuta uma pessoa gemendo. E quando ele escuta aquela pessoa gemendo, ele fala assim, já entendi. O exército todo já tinha ido embora. Ele volta para socorrer os soldados que estavam lá, quase que mortos, mas ainda estavam vivos. Ele começa a socorrer um por um. Ele traz, ele amarra, dá injeção de morfina, desce a pessoa no penhasco lá, para as pessoas começarem a socorrer os soldados, e ele vai trazendo um a um.
Ele entendia que como médico ele podia salvar a vida. Então, enquanto ele ouvia alguém gemendo, ele procurava para achar essas pessoas, para trazer essas pessoas, para socorrer essas pessoas. E eu me lembro num dado momento do filme, que um dos que não era soldado, era um capitão, um coronel, não me lembro, ele diz assim: você fez muito mais pelo seu país do que todos nós juntos. Você fez muito mais pelas pessoas do que todos nós juntos, sem arma. Por quê? Porque aquele homem não aceitava perder vidas. Ele amava o próximo como ele amava ele mesmo. Eu quero perguntar para você e para mim mesmo: o quanto nós temos amado o próximo como a nós mesmos? O quanto o próximo é tão importante para nós quanto nós somos importantes para nós? Terceiro, primeiro, ame a Deus mais que tudo na sua vida. Segundo, ame o próximo como a você mesmo. Terceiro, ame a obra de Deus de todo o seu coração. Primeiro é Deus, não é obra de Deus. Primeiro Deus. Segundo é o próximo. O próximo inclui tantas pessoas. Inclui os que estão próximos e os que estão longe. Ah, pastor, não tem que amar a família já está no próximo. Terceiro, ame a obra de Deus de todo o seu coração. Olha o que está escrito em João 6, 28, 29 e depois Romanos 10, 10. Diz assim: então me perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Uma pergunta que eu disse: o que nós temos que fazer para fazer a obra de Deus? Resumidamente foi isso. O que eu tenho que fazer, pastor? O que eu tenho que fazer para eu poder fazer a obra de Deus? Só que perguntaram isso para Jesus. Se perguntasse para um pastor, talvez ele daria uma outra resposta. Mas Jesus sabiamente deu essa. Ele diz assim: olha, primeiro você precisa entender uma coisa, que a obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. É impossível você fazer a obra de Deus se, em primeiro lugar, você não tiver recheado, permeado de fé. Fé em quem? Naquele a quem Deus enviou, em Jesus. Toda obra, se não for alicerçada na fé em Jesus, não representa nada para Deus. Então ele diz assim: olha, a obra de Deus é esta, crer naquele que me enviou. E eu pergunto, aonde é que nós cremos? Com que nós cremos? A Bíblia diz que nós cremos com o nosso coração. Romanos 10, 10 diz: pois com o coração se crê para a justiça. Então, se é com o coração que eu creio, e eu creio naquele a quem Deus enviou, então a obra de Deus é crer naquele que enviou, então eu preciso amar a obra de Deus de todo o meu coração. Talvez você diga: mas, pastor, amar a Deus, amar o próximo, amar a obra de Deus de todo o meu coração, eu amo a obra de Deus de todo o meu coração. Ou será que nós amamos a obra de Deus de coração? Ou será que nós amamos a obra de Deus de verdade? Ou será que nós amamos a obra de Deus? Mas nós precisamos amar de todo o coração. Atos 21, 13, talvez nos deixe um exemplo do que é amar a obra de Deus de todo o coração. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo do meu coração? Paulo estava saindo dali, indo para Jerusalém. E o povo começou o quê? Derramar lágrimas. Porque onde ele estava fazendo a obra de Deus. Só que Deus o havia enviado agora para onde? Para Jerusalém. E o povo começou o quê? Entrar em desespero. Não vai, Paulo, não vai, fica com a gente. E Paulo falou assim: por que vocês estão chorando? Vocês estão dificultando as coisas para mim. Olha, deixe-me dizer algo para vocês. Eu estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Tinha uma obra em Jerusalém. E ele estava dizendo assim: olha, eu estou pronto não só para ser amarrado, para ficar preso. Eu estou pronto agora a perder a minha vida pela obra. Isso é amar a obra de Deus de todo o coração.
Ou seja, a minha vida tornou-se menos importante do que eu cumprir o quê? A obra de Deus. A minha vida tornou-se ou está em segundo plano, mas a obra de Deus passou a ocupar o primeiro plano. Paulo estava dizendo, olha, eu morro se for necessário. Eu estou indo fazer a obra, e se fazer a obra vai custar a minha vida, eu dou a minha vida. Tamanho é o meu amor pelo reino, pela obra do Senhor. Eu quero perguntar para você será que nós amamos a obra de Deus de todo o coração? Porque hoje tudo vira dificuldade para a gente, não é verdade? Tudo se torna uma dificuldade. Alguma coisa que nós temos que fazer em casa, ou um trabalho, ou um filho que não está muito bem, ou a gente que não está muito bem, ou o pneu do carro que furou. Qualquer coisa vira um obstáculo para a gente às vezes não fazer a obra de Deus, porque fica tudo muito difícil. E Paulo está dizendo assim, olha, a obra de Deus tem que ter um valor tamanho para você, que se custar a sua vida, você tem que entregar. Isso é amar a obra de Deus de todo o coração. Aqui o amor se mostra como o quê? Como sacrifício. Tem que custar alguma coisa para você. E agora me veio a lembrança daquilo que Davi falou. Quando Davi decidiu construir o templo, que ele não ia construir o filho, mas ele falou assim, eu vou dar uma oferta boa. E ele falou assim, eu não quero construir o templo algo que não me custe nada. Não. Eu vou dar do meu próprio tesouro. Aí Davi, eu acho que ele ficou até constrangido, ele falou, do meu próprio tesouro? Mas esse tesouro que eu tenho foi Deus que me deu. Eu nem sei se é meu. Porque tudo é dele. Não, tem que custar alguma coisa para mim. Se não houver sacrifício, então como é que eu vou demonstrar o meu amor? Como é que Cristo demonstrou o seu amor por nós? Sacrifício. Morrendo. Então se a obra de Deus não está te custando nada, então não implica em sacrifício. Então você ainda não ama a obra de Deus de todo o seu coração. No filme que eu assisti, ele estava disposto a pagar com a vida. Eu me lembro que nos momentos finais foi jogada uma granada e ele dá um tapa numa granada assim, com a mão. Só que ao mesmo tempo foi jogada a outra. Então a hora que ele deu um tapa com a mão para essa granada não cair nos soldados aqui, com a outra ele chutou com o pé. Só que a hora que ele chutou com o pé, a granada explodiu. Aí esbagaçou a perna dele toda. E ele falou assim, eu não acho justo. Quando ele estava indo para a guerra, ele falou assim, eu não acho justo, porque eu não posso pegar numa arma, eu não posso contribuir com o meu país através daquilo que eu faço. Eu sou médico, eu posso ajudar. Eu quero ajudar, e eu vou ajudar. E ele ajudou. Em momento algum, ele disse assim, vou colocar como condição, olha, só que eu não vou para a batalha, eu vou ficar aqui escondidinho, vocês que tragam os soldados que se ferirem. Não, ele estava na linha de frente. É assovio de bala para um lado, assovio de bala para o outro, ele no meio. Puxando um para o buraco, cuidando de um, puxando para o morro, cuidando de outro. Eu me lembro do momento que ele colocou para mim era soro. Ele colocou pendurado para colocar soro, lá deram um tiro, explodiu o negócio. Ele foi lá, tirou outro, arrumou e não desistiu. Não desistiu em momento algum. Talvez por essa razão o filme chama-se Até o Último Homem. Ele foi até o último. Enquanto ele achou um, ele estava ali lutando. Eu quero perguntar para você, meu irmão, o quanto você ama a obra de Deus? O que tornou-se um obstáculo para você, a ponto de você achar, eu não posso fazer a obra, eu não posso estar no culto, eu não posso exercer o ministério? O que é que está te impedindo? Porque para Paulo, a única coisa que impedia ele era ele não ir. Porque ele diz assim, o que eu tenho de mais valioso eu estou disposto a dar em prol da obra de Deus, é a minha vida, eu morro. Eu estou pronto para morrer. Será que eu e você estamos prontos para morrer? Ou será que tudo virou uma dificuldade para a gente?
tudo tornou-se difícil. Eu termino essa mensagem dizendo mais do que você precisa amar. Ame o ministério mais que as ocupações. Primeiro, ame a Deus acima de todas as coisas, mais que tudo. Segundo, ame o seu próximo como você ama você mesmo. Terceiro, ame a obra de Deus de todo o seu coração. E por último, ame o ministério, aquilo que Deus confiou em suas mãos, mais que as suas ocupações. Atos 20, 24 diz assim: todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Mais uma vez, o mesmo homem diz que o mais importante para ele não é a vida, é a obra. E o mais importante que a obra toda também é o ministério que Deus confiou em suas mãos dentro dessa obra. E ele diz assim: olha, eu também estou disposto, não só pela obra toda, mas pelo ministério, pelo papel que desempenho dentro da obra de Deus, eu estou disposto a pagar com a minha vida. Aliás, ele diz: olha, a minha vida não é de valor algum para mim mesmo. Ela não é mais importante do que eu completar o ministério que o Senhor me deu. Agora eu pergunto para você: o ministério que Deus te deu é mais importante que a sua vida? Se é, então precisa ser. Porque se a sua vida for mais importante que o ministério para você, então eu vou dizer para você que as suas ocupações é mais importante do que aquilo que você se ocupa dentro da obra de Deus. E eu sei que hoje, meus irmãos, não é sendo negativista, mas hoje a grande realidade é que muita coisa é mais importante do que a obra e do que o ministério. A obra é se sobrar tempo, e o ministério é se me sobrar muito tempo. Hoje, exercício do ministério na igreja é só se for assim, ó, eu tenho umas horas vagas. E desde que não comprometa a minha vida, a minha saúde, o meu bem-estar, porque senão eu também não posso. Não. O apóstolo Paulo disse que ele estava tão focado que ele queria completar o ministério que Deus tinha dado na mão dele. E era de pregar o evangelho. E ele disse assim: a minha vida não é tão importante quanto aquilo que eu faço no corpo de Cristo. Eu termino essa mensagem com Lucas 10, 39, 40 e 42, um texto muito conhecido. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Esse negócio de estar muito ocupado não é só de hoje, né? Há muito tempo o pessoal está muito ocupado. Naquela época, Marta já estava muito ocupada. Todavia, Jesus responde: apenas uma é necessária, Marta. E eu vou dizer para você, quem escolheu a melhor parte não foi você. Quem escolheu a melhor parte foi a sua irmã, Maria. Sabe por quê? Você está muito ocupado. E a ocupação vai te privar de estar comigo. A ocupação vai te privar de você estar na obra. A ocupação vai te privar de você exercer o seu ministério com excelência. Mas eu quero que você saiba, Marta, que a melhor parte escolheu a sua irmã, não você. Meu irmão, hoje as pessoas estão ocupadas com tantas coisas, pode ver. A razão pela qual hoje as pessoas... e eu, de certa forma, entendo, já falei isso. Hoje eu vivo integralmente no ministério, mas durante anos eu trabalhava e vinha para a igreja, e minha igreja era longe da minha casa. Eu morava em Pirituba, 50 quilômetros. Minha igreja era aqui em São Miguel Paulista, 50 quilômetros. Eu nunca perdi um culto. Aliás, eu vinha até dia que não era de culto, para orar, junto com a minha esposa. Não era nem culto de oração, nós vimos orar. Hoje as pessoas estão cansadas.
Hoje as pessoas estão ocupadas demais. E não sobra a elas tempo para estarem com o Senhor. Não sobra a elas tempo para se dedicarem à obra do Senhor. Não sobra a elas tempo para se dedicar ao ministério que o Senhor confiou em suas mãos. Eu queria terminar essa mensagem, até disse para minha esposa. Domingo aqui na reunião dos coordenadores, eu dei um pito nos coordenadores, no ministro, né? Os ministros todos, né? Depois eu fui para casa pensando, falei, fiz tudo errado. Fiz tudo errado. Então, os ministros que aqui estão, eu queria pedir perdão para vocês. Sabe por quê? Não tem que ser por imposição do pastor. Tem que ser porque você ama. Vir à igreja, estar na igreja, exercer ministério, qualquer outra coisa, tem que ser movido pelo amor. Não pode ser movido pela pressão, como eu fiz. Aliás, isso aqui é só para os ministros, né? A igreja não sabe, mas eu dei a eles uma ficha devocional para eu acompanhar a vida de leitura deles da Bíblia, de oração, de jejum, deles estarem vindo nos cultos, a vida devocional deles. Por quê? Eu quero ajudar aqueles que estão tendo dificuldade, ou de orar, ou de ler a Bíblia, ou de jejuar, seja o que for, de estar na igreja. Segure as crianças, não deixe virar bagunça aqui, gente. Cada um com o seu. Mas depois eu percebi que até isso aqui, tem que ser por amor. Porque se você for fazer o seu devocional falando assim, eu tenho que preencher esse trem. Se eu não preencher esse trem, o que eu vou dar para o pastor no final do culto, no final do mês? Vou entregar para ele uma ficha branca com 5 minutos de oração, 10 minutos de oração, com 2 minutos de oração, com meio capítulo da Bíblia. Que vergonha que eu vou passar, eu sou ministro. E você não tem que fazer isso por mim. Você tem que fazer isso por você. Por você. E porque você ama a Deus. Ler a Bíblia é porque você ama a Deus. Orar é porque você ama a Deus. Jejuar é porque você ama a Deus. Estar no culto é porque você ama a Deus. Não tem que ser algo porque eu vou cobrar de você. Então, ministros todos, esqueçam tudo que eu falei para vocês. Esqueçam tudo. Aquela porcariada que eu falei. Esqueça tudo. Só faça na medida do seu amor por Deus. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Vou pegar aqui. É interessante, meus irmãos, que esse médico que foi para esse filme é baseado em fatos reais, tá? Esse homem, ele morreu em 2006 agora. Faz pouco tempo atrás que ele morreu. Com 87 anos de idade ele morreu. Baseado em fatos reais. Esse médico, ele priorizou a missão dele no exército mais que a profissão dele no hospital. Porque ele poderia ter ficado no hospital, não podia? Ele estaria salvando o quê? Vidas também. Mas ele entendeu que como homem de Deus que ele era, e que cria em Deus, ele seria muito mais útil servindo o país, servindo as pessoas que estariam morrendo numa guerra, do que ficar dentro do hospital atrás de uma banquetinha lá, receitando uma dipirona ou receitando um amoxil. Então ali seria muito mais útil. Eu quero perguntar para você: o quanto você ama a Deus? O quanto você ama o próximo? O quanto você ama a obra de Deus? E o quanto você ama o ministério que Deus confiou em suas mãos? Porque tudo que você fizer tem que ser movido não por outra coisa, senão amor. Que não seja cobrança, que não seja imposição do pastor Mauro, mas que seja o amor a Deus. E assim nós vamos alegrar o coração de Deus. Amém? Vamos cantar essa canção? Em nome de Jesus. O amor é o dom supremo. O amor
quero que você vá para casa hoje. E tudo que você fizer, seja para Deus, que seja por amor. Aquilo que você fizer para o seu próximo, que seja por amor. Que aquilo que você fizer na obra de Deus, de todo o coração, seja movido pelo amor. Que tudo aquilo que você fizer no ministério seja movido pelo amor. Não seja movido pela obrigação, não seja movido pela pressão, não seja movido pelo homem. Não deixe o homem te mover. Eu estava querendo mover todos os ministros. Estava querendo mover. Vai. Não, não vai não. Você tem que ir porque você ama a Deus. E você vai ir na medida que você ama a Deus. Pode ter certeza. Porque até mesmo se você fosse me obedecer, você ia conseguir obedecer um tempo, daqui a pouco você não ia aguentar. Porque a força que nos dá força é o amor a Deus. Eu durante muito tempo, dentro da igreja, meu irmão e minha irmã, nós tínhamos que fazer o que nós tínhamos que fazer como obreiros, nós tínhamos que prestar relatórios. E os relatórios às vezes consumiam a gente. Eu tinha que distribuir folheto, eu tinha que fazer tantas visitas, eu tinha que fazer isso, eu trabalhava com uma missão, eu tinha que fazer aquilo, eu tinha que fazer aquilo outro. Chega uma hora e eu falo assim, meu Deus, por que eu estou fazendo isso? Porque no final do mês eu tenho que entregar 300 folhetos, que eu tenho que fazer 50 visitas, que eu tenho que... Não esquece tudo. O que tem que me mover é o amor a Deus. Que você saia daqui então, deixando o amor de Deus te mover. Terça-feira tem culto? Seja movido pelo amor de Deus, não pela cobrança. Quinta-feira tem culto? Seja movido pelo amor de Deus, não pela cobrança. Domingo tem outra vez? Que seja pelo amor, não pela cobrança. Tudo que você fizer, seja por amor a Deus. Amém? Amém. Ainda que eu falasse, a língua dos homens e dos anjos, Ou tem em mim tamanha fé, a fim de transportar os montes. se eu não tiver, você vá para sua casa entendendo essa verdade no seu coração. Guarde isso. E saiba de uma coisa, meu irmão e minha irmã. Se a Bíblia diz, como a Bíblia diz, que Deus ama aquele que dá com alegria, Ele também ama, Ele fica feliz aquele que faz por amor. Então, a partir de hoje, faça o seu melhor, movido pelo amor, porque só movido pelo amor é que você vai conseguir fazer o melhor. Amém? Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco e permaneça conosco desde agora e para todo sempre. E todos digam amém. Vão na paz e Deus os abençoe.